Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía forte nas calçadas geladas de Manhattan, criando poças que refletiam o brilho intenso dos postes de luz e dos letreiros de neon. Os transeuntes apressados desviavam o olhar, agarrando seus casacos, ocupados demais protegendo seu próprio mundo para notar o dos outros. Na esquina de um beco escuro, uma figura trêmula se encolhia sob um alpendre. Era um homem na casa dos 60, com as roupas rasgadas e cobertas de lama, as mãos azuladas de frio. Seus olhos, antes brilhantes, agora estavam opacos, perdidos numa mistura de cansaço e solidão. Os transeuntes o evitavam, alguns o julgando perigoso, outros simplesmente invisível. De repente, uma jovem apareceu, agasalhada num casaco grande demais para ela. Com os cabelos loiros presos num coque desarrumado e os olhos verdes brilhando com uma curiosidade inesperada. Ela deu um passo à frente sem hesitar em direção ao homem. "Olá, senhor, o senhor está com frio?" perguntou ela gentilmente. O homem deu um pulo, surpreso com a atenção. Eu estou bem, obrigado", gaguejou mais por reflexo do que por sinceridade. Emma Carter tirou um cobertor da bolsa. "Eu sei que você não está bem. Aqui, pegue isto", disse ela, colocando-o sobre os ombros frágeis dele. O homem olhou para ela, sem palavras. Ele não estava acostumado a ser tratado daquela maneira. Os últimos anos o haviam convencido de que gentileza era um luxo que ninguém podia se dar ao luxo de ter. "Por quê? Por que você está fazendo isso por mim?" Ele finalmente perguntou, com a voz embargada pela emoção. Emma deu de ombros com um sorriso pequeno e triste. "Porque eu sei o que é sentir frio e não ter ninguém para te ajudar. Eu não posso te deixar aqui assim." Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pela chuva que caía sobre o calçamento de pedra. O homem, que até então recusara toda ajuda, sentiu uma estranha sensação de conforto. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não era invisível. O que a jovem não sabia era que aquele homem não era um mendigo comum. Sob suas roupas sujas e aparente pobreza, escondia-se um segredo inimaginável. Ele era Ethan Blackwood, um bilionário influente cuja riqueza e poder eram conhecidos no mundo todo. Mas uma trágica sequência de mal-entendidos e infortúnios o havia reduzido a vagar pelas ruas, esquecido por todos. E esse simples ato de bondade mudaria a vida de todos. Para Ethan, esse encontro reacenderia a esperança e a fé na humanidade. Para Emma, esse gesto mudaria seu destino para sempre. Nos dias que se seguiram, Emma não conseguia esquecer o homem que ajudara. Sempre que passava por aquele beco, esperava vê-lo enrolado em seu cobertor. Mas ele não estava mais lá. A princípio, ela se perguntou se ele havia encontrado abrigo ou se havia partido sem dizer uma palavra, como tantos outros na rua. Então, certa manhã, enquanto vendia flores no mercado da cidade para ajudar a mãe doente, um táxi preto parou de repente à sua frente. A porta se abriu e, para sua grande surpresa, o homem que ela havia salvado saiu. Suas roupas estavam impecáveis, a barba bem aparada, e ele vestia um casaco de grife. Emma piscou, incrédula. "Emma", ele disse suavemente, quase como se tivesse medo de quebrar a ilusão. "Sou eu, Ethan." Emma deu um passo para trás. "Ethan? Mas você era um mendigo", ela gaguejou, incapaz de esconder sua confusão. Ethan se aproximou, o olhar repleto de gratidão e vergonha. "Sim, eu havia caído em desgraça. A vida me pregou uma peça cruel. Mas sua gentileza me lembrou quem eu realmente era." Emma sentiu uma onda de emoção a invadir. "Você é rico?" perguntou ela com a voz trêmula. Ele sorriu tristemente. "Muito rico. Mas não é a riqueza que importa. É como as pessoas te tratam quando você não tem nada. E você me tratou como um ser humano, não como um objeto." Durante horas caminharam pelo parque próximo, com Ethan relatando sua história, a perda de sua fortuna temporária, a traição de seus sócios e como fora forçado a desaparecer no anonimato para sobreviver. Emma ouvia fascinada sem nunca interromper, sem nunca julgar. Ela via nele um homem destruído, mas profundamente humano e sincero. Ao final do encontro, Ethan gentilmente pegou a mão de Emma. "Eu sei que entrei na sua vida de forma inesperada, mas gostaria de lhe oferecer algo mais do que apenas amizade. Você me salvou quando ninguém mais o fez. E quero passar o resto da minha vida protegendo você e fazendo você feliz." Emma sentiu o coração acelerar. Ela jamais imaginara que um gesto tão simples pudesse criar um laço tão forte e mudar a vida de alguém, e a sua própria. Ela olhou Ethan diretamente nos olhos e disse, com uma ternura trêmula, Eu nunca sonhei com uma vida assim. Mas, eu quero estar com você."
E naquele dia, sob o céu cinzento de Nova York, nasceu uma promessa silenciosa, a de duas almas que o destino uniu da forma mais improvável, prontas para escrever juntas um novo capítulo, repleto de riqueza, desafios, mas acima de tudo, de sinceridade e amor. Na manhã seguinte, Emma acordou em um quarto que jamais imaginara. Os lençóis eram de seda, as paredes cobertas por obras de arte raras e elegantes, e uma enorme janela panorâmica oferecia uma vista deslumbrante de Manhattan. Seu coração estava acelerado. Em um único dia, ela havia passado de um pequeno quarto em um apartamento modesto para uma suíte digna de revista de design. Ethan, vestido com um terno impecável, observava-a com um sorriso tímido e terno. "Bem-vinda à minha casa, Emma", disse ele suavemente. Emma ficou paralisada por alguns segundos, sem conseguir encontrar as palavras. É incrível, tudo isso", murmurou ela. Ethan aproximou-se e pegou em suas mãos. "Eu sei que é muita coisa para assimilar, mas eu queria que você soubesse que nada disso significaria nada sem você ao meu lado. Você me salvou do esquecimento. Agora deixe-me protegê-la e mostrar que a vida pode ser linda." Com o passar dos dias, Emma descobriu um mundo que jamais conhecera: jantares suntuosos, passeios de helicóptero sobre a cidade, carros de luxo e uma vida social entre a elite. Mas o que mais a impressionou não foi a riqueza material, e sim a sinceridade de Ethan. Apesar de sua fortuna e poder, ele permanecia humilde, atencioso e profundamente humano. No entanto, essa nova vida não foi isenta de desafios. Muitos dos associados próximos e amigos de longa data de Ethan observavam Emma com desconfiança. Alguns cochichavam pelas costas dela: "Quem é essa garota que surgiu do nada?" Ou "Ela está aqui pelo dinheiro." Emma sentia esses julgamentos, mas Ethan nunca a deixava sozinha para enfrentá-los. "Ignore-os", ele costumava dizer. "O que importa somos nós, não as suposições deles." No fundo, porém, Emma sentia um peso crescente. Ela amava Ethan, mais profundamente do que jamais imaginara ser possível, mas temia nunca se sentir verdadeiramente pertencente a esse mundo de luxo e intriga. Ela se perguntava se seu amor e sinceridade seriam suficientes para resistir aos sussurros e julgamentos daqueles que cercavam Ethan. Certa noite, enquanto jantavam em um restaurante com estrela Michelin, Ethan colocou a mão sobre a de Emma e disse, com uma promessa gentil: "Emma, eu não estou pedindo que você mude quem você é. Estou apenas pedindo que você continue sendo você mesma. Foi isso que me salvou, e é isso que fará de nós algo único." Emma sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Este mundo era novo e intimidador, mas através de Ethan, ela viu uma verdade simples: o amor e a sinceridade podiam transcender todas as diferenças. Até mesmo aquelas entre a pobreza e a riqueza, o mundo das ruas e o da alta sociedade. E assim Emma começou a aprender a navegar neste novo mundo com Ethan ao seu lado, pronta para enfrentar julgamentos, intrigas e provar que a verdadeira conexão humana transcende todas as barreiras sociais. Poucas semanas após Emma ter entrado na vida luxuosa de Ethan, a sombra da alta sociedade começou a ser sentida. Sussurros circulavam pelos corredores das empresas de Ethan, em jantares sociais e até mesmo nas redes sociais. Uma jovem desconhecida que surgiu do nada ousava se associar a um bilionário. Certa noite, em um evento beneficente organizado para a Fundação de Caridade de Ethan, Emma sentiu pela primeira vez o verdadeiro peso dessa diferença. Olhares curiosos, sussurros mal disfarçados e sorrisos forçados a receberam. "Quem é essa moça?" perguntou uma mulher elegante, com os cabelos impecavelmente penteados, ao marido, que deu uma risadinha. "Ela não tem a menor experiência deste mundo." Emma sentiu o coração apertar. Ela poderia ter fugido, voltado a ser a garota de rua que se escondia da sociedade. Mas Ethan, ao seu lado, pegou sua mão e sussurrou: "Não dê ouvidos a eles. Este mundo é barulhento e cruel, mas não nos define. Seja fiel a si mesma." Apesar das tentativas de Ethan de confortá-lo, a noite rapidamente se tornou desagradável. Um associado influente, Richard Mallory, levantou-se durante um dos discursos para questionar publicamente Ethan sobre a credibilidade de Emma em seus esforços filantrópicos. Seu tom era educado mas cortante, e todos na sala perceberam sua intenção de humilhá-lo. Emma sentiu o rosto esquentar, pronta para recuar. Mas Ethan interveio com calma, porém com autoridade. "Emma Carter é uma pessoa de rara integridade. Seu valor não é medido pelo seu passado, mas por suas ações. E suas ações falam por si mesmas." Um silêncio profundo tomou conta da sala. Alguns aplaudiram timidamente, outros permaneceram sem palavras, surpresos com a força silenciosa de Ethan.
Emma, comovida até as lágrimas, compreendeu que sua sinceridade e bondade haviam tocado o coração da pessoa que amava. Depois da festa, no táxi que os levava para casa, Emma quebrou o silêncio. Ethan, eu não sabia que este mundo seria tão cruel. Ethan olhou para ela com ternura. Este mundo não foi feito para corações puros, mas é por isso que quero que você fique comigo. Porque a sua pureza, a sua honestidade, é isso que me lembra porque quero viver de verdade, e não apenas existir em meio à riqueza e ao poder. Emma aconchegou-se contra ele, compreendendo que apesar dos sussurros, ciúmes e julgamentos, o vínculo entre eles era forte. Ela sabia que o verdadeiro desafio residia não apenas na diferença entre seus mundos, mas também na capacidade de permanecerem fiéis a si mesmos diante das pressões externas. E naquela noite, sob as luzes cintilantes de Nova York, eles juraram em silêncio proteger seu amor, contra todas as probabilidades. Alguns meses depois, Emma e Ethan pareciam inseparáveis. O amor deles, nascido de um simples gesto de bondade em um beco chuvoso, havia se transformado em um laço profundo e inquebrável. No entanto, a vida ainda reservava um último teste para eles. Certa manhã, enquanto Emma preparava o café da manhã na luxuosa cozinha da residência Blackwood, o telefone de Ethan tocou. O rosto do bilionário se contraiu ao ouvir a voz do outro lado da linha. Era Richard Mallory, o influente sócio que tentará desacreditar Emma alguns meses antes. Mas desta vez não eram apenas palavras, era uma ameaça. Ethan, se você continuar envolvendo essa garota nos seus assuntos, vai se arrepender, disse Mallory friamente e de forma ameaçadora. Antes que Ethan pudesse responder, a ligação caiu. Emma sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Quem foi? Perguntou com a voz trêmula. Um homem perigoso, respondeu Ethan, abraçando-a. Mas ele nunca vai te tocar, não enquanto eu estiver aqui. Apesar de suas palavras tranquilizadoras, Emma sentiu o medo se insinuar. Este mundo dourado, tão sedutor e maravilhoso, também tinha suas sombras. E desta vez, elas pareciam estar vindo diretamente em sua direção. Alguns dias depois, ocorreu um incidente que abalou suas vidas. Durante um passeio em um parque público, um estranho seguiu Emma e tentou intimidá-la. Ela se sentiu paralisada, incapaz de reagir. Mas Ethan, sempre vigilante, apareceu como que por mágica e controlou a situação com uma eficiência calma, porém assustadora. Mais tarde, no conforto de sua casa, Emma caiu em prantos. Eu nunca tive tanto medo, sussurrou ela. Ethan a abraçou forte. Eu sei, mas você não está sozinha. Nunca. Não importa o que o mundo nos reserve, vamos enfrentar juntos. Não é só a sua força que importa, é a nossa força, o nosso laço. Essa provação, por mais terrível que tenha sido, fortaleceu o amor deles. Emma compreendeu que o verdadeiro amor não se mede apenas em momentos fáceis e felizes, mas também na forma como duas almas enfrentam as tempestades juntas. Algumas semanas depois, em uma cerimônia simples porém íntima, Ethan pediu Emma em casamento. Sob a luz dourada do pôr do sol, cercada apenas por alguns amigos próximos e pela esperança de um futuro melhor, Emma disse sim, com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de gratidão. Assim, a jovem que ofereceu um cobertor a um mendigo numa noite chuvosa tornou-se a esposa do bilionário que salvara. Sua história, nascida de um simples ato de bondade, transformou-se numa lenda silenciosa, porém profunda, um amor improvável que nasceu nas ruas de Manhattan, capaz de superar o medo, o ciúme e os obstáculos do mundo. E na tranquilidade de sua nova vida, Emma e Ethan compreenderam uma verdade universal. Às vezes, um simples ato de bondade pode transformar não apenas uma vida, mas duas vidas para sempre.